Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 11 de setembro, e nós estamos concluindo a 23ª semana do Tempo Comum. Estamos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 6, o famoso discurso da planície. O Evangelho de Mateus é o sermão da montanha, o Evangelho de Lucas é um sermão da planície, neste capítulo 6. O texto de hoje é de Lucas 6, de 43 a 49. E nós temos três imagens belíssimas no Evangelho de hoje: a árvore, o tesouro e a casa. Vejamos como Jesus trata destas três imagens. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, encontramos estas três imagens bonitas no Evangelho de hoje. A imagem da árvore coligada aos frutos. A imagem do tesouro coligada àquilo que sai de dentro desse tesouro. E a imagem da casa e a modalidade como essa casa foi construída. Primeiro os versículos 43 e 44. Jesus começa dizendo que uma árvore boa produz frutos bons. Aliás, isso nós já encontramos lá no livro do Gênesis, capítulo 1. No relato da criação, no livro do Gênesis, ali se diz que cada árvore dá fruto segundo a sua espécie. Ali, o livro do Gênesis estava falando sobre a variedade de espécies, mas Jesus utiliza para falar de duas espécies de árvore e de duas espécies de fruto. A árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos ruins. Isto é, Jesus está querendo refletir também sobre a conduta exterior, sobre os frutos que nem sempre coincidem com a intenção do coração humano. Muitas vezes, os frutos que a árvore produz, isto é, os frutos que nós produzimos, não coincidem com a intenção que está no coração do ser humano. Nós fomos feitos para o amor, nós fomos feitos para a vida, nós fomos feitos para a comunhão, criados como imagem e semelhança de Deus.
mas o mistério do mal, o mistério do maligno, o mistério da fragilidade e do pecado nos distancia do amor, que é o fruto bom por excelência. Versículo 45. A imagem do tesouro. Pensemos num cofre, pensemos num baú onde se guarda o tesouro precioso de alguém. Jesus diz: olha, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Jesus utiliza a imagem do tesouro para falar da intimidade. O tesouro como o coração que é a sede, não em primeiro lugar dos afetos. Na Bíblia e no mundo semítico, o coração é a sede da pessoa, é a inteireza do ser humano. São também os projetos, a racionalidade, a capacidade de planejar, de querer e de permanecer naquilo que foi querido. O coração é o primeiro e o grande tesouro da vida humana. O homem bom só tira boas coisas da sua intimidade, do seu tesouro, do seu coração, sede da sua existência. O homem mau, infelizmente, tira coisas ruins do mau tesouro do seu coração, exatamente porque a boca expressa, a boca revela, a boca exterioriza aquilo que há dentro. O coração está cheio de podridão, pela boca só sai podridão. O coração está cheio de ódio, de devassidão, pela boca só sai ódio. Quando o coração do ser humano está desequilibrado, descompensado, confuso, a boca só revela e só expressa confusão. É assim. Finalmente, os versículos 47 a 49. Jesus começa dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor? Esta expressão é um título cristológico, é um título inclusive pós-pascal, depois da ressurreição das comunidades cristãs, e é um título muito utilizado na liturgia, sobretudo utilizado na liturgia. Pois bem, não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta fazer orações e cultos e celebrações belas e suntuosas. Jesus diz, é muito importante saber sobre o que a casa da nossa existência está construída. Um homem sensato, prudente e sábio constrói a casa sobre a rocha. Um homem insensato, imprudente, nécio, estulto, estúpido, constrói a casa sobre a areia. E por isso, na primeira tempestade, a casa cai, não resiste. E a ruína daquela família e daquele ser humano é triste e terrível. Isto é, nem sempre a fé, a liturgia, o culto corresponde a uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não bastam palavras. É preciso que a casa esteja construída sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. A rocha é o Evangelho. Isso tem a ver com a relação íntima e coerente entre intimidade e a conduta exterior. Vamos refletir então no dia de hoje sobre essas três imagens. Nós somos árvore. Que tipo de fruto produzimos? A nossa vida é um tesouro precioso, mas o que sai de dentro desse tesouro? Ou a nossa vida é um tesouro falso? O que sai de dentro desse tesouro falso? O que sai de dentro da intimidade, da sede do coração do ser humano? E finalmente, a casa construída ou sobre a rocha ou sobre a areia, e por isso a fé tantas vezes não corresponde à liturgia, o culto, não corresponde àquilo que de fato professamos com os lábios. Um abraço a você, boa oração, medite a palavra de Deus,
Mande também esse vídeo para os seus contatos, para que a gente espalhe cada vez mais a Santa Palavra. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.